Padre Fábio, como lidar com pessoas que nos odeiam? Perdi minha paciência e estou muito aflita com tal situação. Ajude-me. Bem, quando você toca no ódio de uma pessoa, né, quando uma pessoa tem ódio de você, o que você pode fazer? Neutralizar o ódio, o poder desse ódio sobre você. Não é fácil não, minha gente. Porque você lidar o tempo todo com uma pessoa que lhe quer mal é muito difícil. Agora, o melhor jeito não é um caminho muito fácil, porque você vai ter que reaprender a lidar com essa pessoa. O que nos faz sofrer é o jeito atual com que a gente lida com o ódio da pessoa. Eu, por exemplo, tenho algumas situações que eu vejo de perto, né? De pessoas que destroem as suas vidas por causa do ódio do outro. Porque não é capaz de neutralizar. Aquele ódio vai minando o coração da pessoa e isso é muito diabólico, né? Às vezes uma pessoa está agindo em nome do diabo sem perceber que está. Porque quando a gente odeia, nós estamos trabalhando a partir daquilo que o ser humano tem de pior. O ódio é o que há de pior no ser humano. É a causa de todas as guerras, é a causa de todas as disputas, é a causa de todos os sofrimentos no mundo, é o ódio. Quando a gente odeia, a gente se transforma numa pessoa ruim. Mas quando nós permitimos que o ódio do outro também venha morar dentro de nós, nós também corremos o risco de nos transformar numa pessoa ruim, porque a gente vai revidar, a gente vai dar a ela o mesmo ódio que ela está nos dando. E é aí que entra o processo que eu digo que é difícil. E foi Jesus que nos ensinou. Quando bate numa face, ofereça a outra. Primeira coisa, neutralizar o poder do ódio dessa pessoa é você deixar de dar valor àquilo que ela diz. Outro dia, por exemplo, eu enfrentei uma situação assim. Tinha uma pessoa que me passava alguns e-mails e que ela era sempre muito carinhosa comigo, mas uma pessoa bastante profética, dizia coisas que realmente me tocavam muito e que me chamavam a atenção de muita coisa importante. Até o momento que eu comecei a perceber que as palavras daquela pessoa estavam tão agressivas que eu comecei a identificar que existia um ódio ali, que não era mais de Deus aquilo para mim. Como é que eu pude? Claro, eu comecei a sofrer com aquilo, porque é ruim, não é verdade? Você ler um e-mail ou uma carta de uma pessoa que lhe odeia, e ela demonstra isso nas expressões agressivas, nas expressões chulas, às vezes, até de baixo calão mesmo. O que eu comecei a descobrir? Que aquela pessoa não tinha a menor consideração por mim. O que me fazia sofrer diante das palavras agressivas é porque antes eu pensava que ela tinha alguma consideração por mim, mas não tinha. Porque uma pessoa que tem consideração por você, ela vai lhe corrigir com misericórdia. Ela não vai corrigir você a partir de julgamentos. Então muitas vezes a gente sofre na vida porque nós consideramos a palavra do outro como preciosa. Então, se ele me xinga, se ele me agride, e eu acolho aquilo como coisa que tem valor para mim, é claro que eu vou sofrer. Agora, se você coloca no seu coração isso, essa pessoa me odeia, então eu não vou dar valor ao que ela me diz. Você começa a neutralizar o poder do ódio dela dentro de você. Você não vai abrir portas para que esse ódio cresça. Começa a neutralizar. Começa querendo bem. Eu não vou mais ler isso porque me faz mal. Eu não vou ouvir mais o que você tem a me dizer porque a sua palavra está recheada de ódio. Comece a neutralizar o poder que aquela pessoa tem sobre você. Como? Para de querer saber o que ela falou. Muitas vezes você fica alimentando esse ódio dentro de você a partir de notícias que você procura ter. Ah, é verdade? O que ela falou de mim lá ontem? Não é assim? Você já sabe que a pessoa não gosta de você. Você sabe que aquela pessoa não está comprometida com o seu crescimento. Para que você vai querer saber o que ela disse, o que ela deixou de dizer? E aqueles que vêm lhe dar notícia disso, conte para elas, olha, a partir de hoje, eu não quero mais saber o que essa pessoa está falando sobre mim. Eu não quero mais saber essas fofocas todas, porque o ódio dela está me fazendo mal. E eu não quero permitir que esse ódio continue tendo poder sobre mim. Aí você neutraliza, minha gente. Você começa a barrar. Aquela velha história que eu aprendi quando era criança, né? O que os olhos não veem, o coração não sente.
A mesma coisa vale para o ouvido. O que os ouvidos não escutam, o coração não sente. Então, se quando eu vejo que a mensagem no e-mail é daquela pessoa, eu já deleto, eu não vou ler. Eu não quero saber do ódio dela mais por mim, porque eu já sei. Se você sabe que aquela pessoa lhe odeia, não permita mais que ela tenha acesso a você. E isso é um jeito que você tem de se resguardar, é um jeito que você tem de se proteger, para que o poder do diabólico não encontre espaço na sua vida. Porque o grande problema é esse. O outro me odeia, qual é a resposta natural? Eu começo a odiar também. Mas aí você se recorda das palavras de Jesus. Jesus não pediu que nós odiássemos os nossos inimigos. E aliás, gente, eu me confesso aqui agora. Agora eu estou me confessando com você. Eu já venci muitos inimigos assim, tratando bem. Eu sabia que falava mal de mim, que não gostava de mim, que procurava me prejudicar, mas tudo o que eu podia fazer para ser agradável, sabe quando encontrava, oi, tudo bem, como vai você? Se houvesse uma situação que eu sabia que eu podia ajudar, eu não pensava duas vezes, ajudava. Por quê? É um jeito que você tem de diminuir o mal do mundo, minha gente. Outro dia mesmo eu vivi uma situação, mas foi num espaço muito curto de tempo. A pessoa fez uma coisa terrível em relação a mim, falou uma coisa horrível de mim, eu fiquei sabendo, fiquei na minha, não tive como me defender, apenas pedi a Deus que me desse paciência naquele momento de contornar o que eu poderia contornar e de esperar o momento. E aí as coisas foram passando, eu me encontrei com essa pessoa e eu percebi que ela estava extremamente sem graça comigo. E ela estava totalmente reservada, fechada, né? Pensando, ele vai me tratar mal, porque sabe o que eu fiz, né? E eu fui, cumprimentei, oi, como vai, tudo bem? Aí você pode dizer, padre, você foi falso com a pessoa. Não, não fui falso. Eu já estava pedindo a Deus para trabalhar o meu coração, porque eu não queria. Porque o ódio é igual a uma represa. Se você abre as comportas, minha filha, ele vai inundar muita coisa. Então, se eu abro as comportas daquele ódio, se eu reconheci o ódio dele por mim, e eu começo a alimentar isso dentro de mim, isso fica pior. E aí, numa primeira oportunidade, foi muito interessante, porque não demorou muito, ele precisou de uma coisa que eu poderia resolver para ele. E eu vi que ele ficou sem graça, ele não me pediu. E eu sabia que ele estava precisando de mim. E foi então que eu liguei e falei, aqui, eu fiquei sabendo que você estava precisando disso, e eu tenho condições de lhe ajudar naquela situação. Ô padre, muito obrigado, né? Aliás, eu queria te pedir desculpa. Aí veio aquela história, né? E hoje é uma pessoa que eu conquistei. Não há falsidade mais. Eu não preciso me aproximar com falsidade. Não, foi natural o encontro. E hoje, quando a gente se encontra, eu sinto que ele me acolhe com carinho. Enfim, aquele ódio que existia no início, talvez um ciúme, sei lá o que era aquilo, né? Um mal-estar, que a gente não precisa gostar do outro, né? A gente não é obrigado a gostar do outro, mas a gente não precisa prejudicar o outro também. Simpatia e antipatia é uma coisa que a gente não explica. Eu posso não gostar de você, mas eu vou trabalhar. Se eu não gosto de você, eu vou trabalhar dentro de mim para que eu não faça absolutamente nada que seja contrário a você. Eu não vou lhe prejudicar. Tenho até o direito de dizer, olha, não quero ficar muito próximo, não é uma pessoa que me agrada, não quero ter relacionamento com aquela pessoa. Mas a gente neutraliza o poder do ódio assim, minha filha. Quando você descobre que o ódio, se você permite que ele tenha um poder sobre você, você está estabelecendo um vínculo com a pessoa que lhe odeia. E com a pessoa que a gente odeia, nós não podemos ter vínculos. Porque senão ela começa a ter poder de destruição sobre você. Então, se quer restabelecer a paz dentro do seu coração, neutralize. Pare de querer saber o que ela disse, pare de ler os e-mails, neutralize feche todas as portas, fecha todas as portas que você puder fechar, para que ela não tenha poder de derramar sobre você o ódio que ela sente. E às vezes a gente precisa pensar, minha gente, até na atitude que a gente tem, né? Quantas vezes a gente age a partir do ódio? Uma atitude a partir do ódio é tão danosa, ela faz tão mal para quem recebe. É tão ruim você encontrar uma pessoa que está sendo vítima do ódio. É tão triste você identificar isso.
E é triste a gente perceber que muitas vezes nós agimos assim. Eu permito que o ódio venha morar dentro de mim, eu começo a ver o mundo com ódio. O ciúme é uma coisa assim. Quando você tem ciúme de uma determinada situação, se você não administra aquele ciúme, aquilo vai virando inimizade. O outro tem, eu não tenho, eu começo a vê-lo como inimigo. O outro tem acesso àquela situação que eu gostaria de ter, então eu não gosto dele. Pelo amor de Deus. E às vezes essa purificação do coração, ela é tão necessária, né? E ela tem que ser todo dia. Hoje você vai dormir, você sabe muito bem os lixos que você leva para a cama. O perigo de você levar para a cama uma série de lixos, de sentimentos ruins, estragados, que não deveriam ser levados para a cama. E se a gente leva, a gente vai acordar com ele. E aí você acorda com ele, leva ele ao longo do dia, dorme com ele de novo, amanhece com ele, vive, dorme de novo, e você vai alimentando aquele ciclo vicioso. Para quê? O melhor jeito que a gente tem de viver bem é a gente não perdendo tempo com essas coisas ruins mesmo. Pessoas que não vão gostar de você, ou você não vai gostar de muitas pessoas, isso é um processo natural. Você tem simpatia ou não tem pelo outro, não é obrigado a gostar. Mas você tem obrigação cristã de administrar esta antipatia que você sente. Permita que o outro se revele. Não vá com o seu ódio, não ofereça o seu ódio, porque o seu ódio é aquilo que você tem de pior. Quantas pessoas a gente encontra amarguradas mesmo pela vida fora, porque levaram muito a sério o ódio que sente. Aí não pode nada, né? Porque não tem uma coisa que nos destrói mais, que nos impossibilita mais de ir adiante que o ódio. Porque o ódio ele é fruto do diabo mesmo, não tem outro nome para isso. O ódio é diabólico. Uma coisa é você não ser simpático àquela pessoa, né? Outra coisa é você começar a alimentar esta antipatia e transformá-la em ódio. E depois você começar a perceber que você está prejudicando aquela pessoa consciente, mentindo, difamando. Pelo amor de Deus. Às vezes uma pessoa é destruída por causa do ódio de algumas. E a gente esbarra nisso. E a gente fica assustado, né? Como é que uma pessoa pode fazer isso com a outra? Mas aí a gente descobre que a gente é capaz de fazer a mesma coisa. Por isso que toma cuidado. Eu sempre digo isso. Cuidado com o seu coração, porque é nele que o mundo começa. Cuidado com aquilo que você sente, com aquilo que você permite sentir, com aquilo que você dá corda, não é? O diabo vai nos ganhando porque ele vai dando assim, vai dando na nossa mão a corda e a gente vai segurando, vai puxando a corda dele para a nossa vida, e quando a gente vê, a gente está amarrado nele. O diabo adora lançar corda para a gente segurar, e ele vai puxando, puxa mesmo. Aí você descobre que aquela pessoa se transformou num instrumento diabólico. Ela vive para fazer o mal. Por quê? Porque foi segurando a corda aos poucos. Ninguém fica ruim da noite para o dia, não, gente. A maldade vai entrando em nós aos poucos, assim como a bondade também. Você vai descobrindo que aos poucos você vai permitindo que uma pequena maldade vai sendo praticada, uma outra, e daqui a pouco você está se transformando numa pessoa ruim. E aí eu pergunto de novo, você acha que é isso que Deus queria de você? Você acha que Deus lhe projetou com toda essa capacidade de amar para você desperdiçar o seu tempo com ódio, com ressentimento, com maldade? Para de prejudicar o outro. Vai viver a sua vida. Vai cuidar das suas coisas. Vai administrar os dons que Deus lhe deu, ao invés de você ficar criticando e querendo o dom do outro. Para de querer mal àquela pessoa. E aí você começa a neutralizar esse poder do ódio. Pare de dar ouvidos aos que te odeiam. A gente só tem que dar ouvido a quem nos ama, minha gente. E como é que você vai identificar a pessoa que nos ama? É aquela que nos corrige para que a gente cresça. É aquela que nos corrige sem nos banalizar. A coisa mais triste que tem neste mundo é alguém banalizar o que você é. Quando alguém coloca em questão, em julgamento, aquilo que é mais sagrado para você. Ela nem lhe conhece e fica banalizando o que você é.
não conhece a sua vida, não esteve do seu lado, não lutou com você, não viu o que você viveu, não sabe nada de você e se sente no direito de lhe julgar? Para que você vai dar ouvidos a uma pessoa dessa? Que lhe encontra só de vez em quando no trabalho, que lhe encontra num outro lugar e já se sente no direito de ter algum parecer sobre você? Neutralize isso, não permita, dê ouvidos só a quem lhe ama. Porque quando você dá ouvidos a quem lhe ama de verdade, você está ouvindo a Deus, você está dando ouvidos a Deus. Se você dá ouvidos a quem lhe odeia, você está dando ouvidos ao diabo. Porque Deus manda recados para nós através das pessoas que nos odeiam. O interesse do diabo é provocar o nosso coração para que ele produza o que ele tem de pior: ódio, rancor, ressentimento. O contrário de Deus, que manda recados através de pessoas e diretamente quando nós damos oportunidade a Ele, para que a gente produza, através do seu recado, o melhor fruto que nós podemos oferecer ao mundo, que é a nossa capacidade de amar. Amor ágape, aquele que põe a mesa, aquele que recebe o outro, aquele que divide, aquele que é solidário, aquele que olha além da aparência, aquele que descobre o outro na sua verdade mais profunda. E assim, nessa comunhão bonita que Deus nos permite através do amor, a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Porque se tem uma coisa que nesse mundo pode verdadeiramente transformar uma pessoa, é quando essa pessoa é amada, quando ela é acolhida, quando ela é orientada para a verdade, que são os caminhos que o amor nos oferece. A verdade, a luz, coisas boas. Então não perca o seu tempo com coisas ruins, não. Para quê? Você tem a oportunidade de fazer coisas boas? Faça. Não faça coisas ruins, não. Se tem oportunidade de falar uma coisa que vai edificar, fale. Mas se for para fazer mal ao outro, não fale. Não leve adiante os comentários maldosos, não leve adiante as coisas ruins que você viu lá no seu trabalho, não. Neutralize o poder do diabo nas pequenas coisas. É assim que a gente vai julgando a corda para ele. Olha, toma que é seu, eu não quero essa corda, não. Essa corda que me amarra, não. Eu quero é as asas que me libertam. As asas que Deus coloca em todo homem e em toda mulher que se dispõe a viver o compromisso com Ele. E aí a gente voa, a gente vai longe. É assim que Deus nos quer, indo cada vez mais longe. E obrigado por nos dar a oportunidade hoje de irmos também um pouco mais longe com você através deste programa. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.